Ponto, pode ir. Mensagem 111. Palavras de vida eterna, mensagem 111. Perante os inimigos. Reconcilia-te sem demora com teu adversário, Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocupar-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos. Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra, com eles e junto deles. Mestre amigo Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos em mais uma quarta-feira, nos propondo a estudarmos as mensagens contidas nos ensinamentos de Paulo, esse apóstolo tão querido por ti. Permita-nos, Jesus, que possamos reflexionar cada vez mais sobre os ensinamentos aqui colocados, trazendo para o nosso dia a dia, a fim de evoluirmos cada vez mais em ti. Agradecemos, Jesus, a presença dos espíritos amigos que sempre nos acompanham neste estudo, em cada lar aqui representado. E que a tua presença, Jesus, ilumine os nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada aí com Paulo de Tarso. Obrigado, Joelma, aí pela leitura, pela prece. Estamos aí no capítulo 4 da Carta aos Gálatas e na minha anotação iniciaremos o versículo 15. Perfeito? Muito bem. Então eu coloquei lá uma novidade para vocês, o infográfico lá, tá, do estudo passado, que fica mais fácil para a gente bater o olho ali, memorizar do que foi falado, além do podcast também. Uma coisa simples, mas que dá a gente, como se fosse um mapa mental ali, né? Aonde que nós estamos posicionados em Paulo? Alguém gostaria de falar? Para a gente dar início ao versículo 15, um pequeno resumo do estudo passado aí, pode até citar o que a gente já falou lá, ó, no infográfico lá. Um voluntário só. Alguém quer? Bom, eu não estava no estudo, não, mas como se falou lá do infográfico, e eu fiz aqui uma colinha dele, então eu vou só falar da colinha dele aqui, da questão da infância à maturidade espiritual, né? Que na primeira fase é a nossa infância espiritual, que com Moisés e a primeira revelação, que é o Decálogo e não Moisés, você deixou isso bem claro, e eu achei muito interessante, porque na maioria das vezes a gente fala que a primeira revelação é Moisés, né?
A gente não especifica isso. Então, achei legal isso aí. A humanidade era como uma criança indisciplinada. Até lá no podcast eu achei legal que ele falou babá. Como é que é? Babá. Né? A gente precisava de babá. Isso aí. Eles usam um termo legal lá, eu não consegui gravar, mas é mais ou menos isso. Na segunda fase, a maioria espiritual, a maioridade espiritual com Jesus, e a segunda revelação. A humanidade, então, atinge a plenitude do tempo, ou seja, a maioridade. A terceira fase é a maturidade espiritual, com a terceira revelação, que é a doutrina espírita. A humanidade é convidada a amadurecer, né? E aí o recadinho final lá é o alerta final de Paulo: como é possível voltardes novamente a esses fracos e miseráveis elementos aos quais quereis escravizar outra vez? Paulo questiona por que, após conhecer a liberdade, alguém escolheria voltar à escravidão das práticas antigas. Nesse ponto, eu pensei em uma coisa, assim, sem crítica, gente. A minha intenção, de forma alguma, é criticar a pessoa que fez isso. Mas foi o link que eu fiz. Como que uma pessoa que se torna espírita, que tem o conhecimento espírita da reencarnação, da imortalidade, da mediunidade, como que pessoas mudam, de repente, e voltam, saem do espiritismo e voltam ao protestantismo, e voltam assim, a outras religiões que são totalmente inversas. Então, eu acho que assim, é essa reflexão de Paulo. Como que você, depois que você tem alguns conhecimentos, como que você volta para trás? Assim, totalmente inversas é um termo muito forte que você usou. Mas que, assim, em termos de conhecimento e de liberdade, né, é como se você está voltando para o cárcere. Né? Você está voltando a ficar preso em dogmas, em ritos, em tradições, em circunstâncias, em discursos, entendeu? Mas é o psiquismo espiritual das pessoas. Assim, espiritismo é o que a gente vem falando aqui na carta de Paulo, a gente desde o início lá, né, e o Paulo sempre colocou essa advertência para todos que liam as cartas dele, principalmente esse dos Gálatas, tanto é que você fez essa conexão, é que assim, em Cristo você está livre de um monte de coisa, só que você tem que fazer o seu autoconhecimento, só que você tem que saber onde que são os seus pecados, onde é a sua sarx, né? Aonde que dói mais? Eu tenho que me livrar daquilo ali, eu tenho que trabalhar para aquilo ali, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ter a fidelidade, eu tenho que obrar. Olha quanto verbo de ação a gente falou. Olha quanta coisa, eu tenho que me movimentar para eu poder tirar. Às vezes a pessoa não quer. As pessoas não querem. Eu não quero movimentar isso tudo, não quero. Eu prefiro algo que seja mais confortável, aonde eu sente, eu ouça, aonde eu comungue, aonde eu doe alguma coisa. Onde eu não preciso fazer transformação moral, porque isso vai mexer com tudo. Né? Onde não é me cobrado um autoaprimoramento, porque assim, não é o Sidney que está cobrando de vocês aqui, da Verônica, da Jane, da Marta, da Sandra, não sou eu. Qual é o propósito? O propósito é que adquirir conhecimento, e esse conhecimento se transforma em autoconhecimento para poder gerar o caminho da perfeição, o caminho da santidade, o caminho da sanidade. Então, isso é para cada um de nós. Né? Nós temos aqui num grupo, hoje nós temos 15 pessoas, né? E cada um aqui está num estágio evolutivo, mas todos nós estamos aí, né? Farinha do mesmo saco. Tem um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, eu conheço mais o outro conhece aqui, mas a gente está unidos em um propósito do estudo que tem como objetivo o autoconhecimento. O que a Jane falou é fruto de um conhecimento. Né? Hoje, se você fosse convidada, a Jane, nossa, você fala muito bem, você gostaria de ser pastor na minha igreja e receber por isso? Ganhar isso? Eu vou te dar uma casa, vou te dar carro, eu vou te dar um monte de facilidade. Você iria?
É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Né? Opa, nossa, mas eu estou precisando. Será que eu vou ou não vou? Então, qual que é o nível que você vai estar? Aceitaria ou não aceitaria? Deixa eu só fazer uma colocação, Jane. Eu escuto muito assim, nossa, no Espiritismo nada pode, né? Eu não sei vocês, eu escuto muito de pessoas conhecidas, de outras. É muita cobrança, né, em outros momentos. Então tem muito isso de achar que um monte de coisa é proibida que a gente não faz porque a gente, né, deixa de fazer determinadas coisas, porque por opção mesmo da gente. Por opção. Acha que é por obrigação. Por opção, mas é por Por opção opção. nossa. É por opção nossa. E aí as pessoas não veem desse jeito. Por exemplo, a questão da bebida alcoólica. As pessoas falam assim, mas o Espiritismo te proíbe de beber? Não, não proíbe, não. Você pode beber o quanto você quiser. Tudo pode, a gente fala. Eu respondo assim, tudo pode, nada é proibido. Sua, exatamente, a escolha é nossa. E aí muita... Aí por exemplo, para nós que estamos na mediunidade, convém beber? A escolha é sua. Então, essa é uma visão de quem não está no Espiritismo. E muita gente que está no Espiritismo e sai porque se sente cobrado, porque, para mim não dá. É a questão, então, Posso... eu vou ter menos responsabilidade, o Espiritismo é muito para mim, né? Eu posso, mas não devo. É a análise. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. E em cima disso, que a Jane já fez uma introdução aí muito boa, a gente pula para o versículo 15, fazendo exatamente essa conexão do estágio que eles estavam e depois que quiseram, né, como diz aí, voltar para trás, né? Aí o Paulo vem colocar: onde estão agora as vossas felicitações? Pois eu vos testemunho que, se vos fosse possível, teríeis arrancado os olhos para dá-los a mim. Então, o que Paulo está mexendo aqui? Paulo está mexendo com a sensação de bem-estar deles, né? É a satisfação que eles tinham experimentado em estar com ele, em ter cuidado dele, né? Em ouvir a palavra dele, terem recebido ele. Ou seja, eles fizeram um verdadeiro exemplo de caridade quando não conheciam Paulo. Eles trataram de Paulo. Um ato de benevolência, um ato do bom samaritano. Eles fizeram. Né? E agora vocês estão me abandonando? Agora que vocês me conhecem, vocês estão me abandonando? Né? Então, e esse termo aí, teríeis arrancado os vossos próprios olhos, em outras palavras, a gente pode até colocar que eles teriam feito de tudo ao seu alcance para poder ajudar ele. Terem feito o seu melhor para poder ajudar ele, né? Ô Sidney, tem um livro que não é espírita, mas eu acredito, a Joelma já deve ter lido, alguns aqui já devem ter lido, que é O Grande Amigo de Deus. Nesse livro, ele fala que Paulo, na adolescência, teve uma febre, ele teve problemas graves na adolescência dele, e uma febre muito forte, que ele foi quase que desenganado. E ele sarou, mas ele ficou com uma deficiência nos olhos. Você lembra, Joelma, dessa parte? E aí, alguns estudiosos falam que esse versículo aqui pode ser referência a essa dificuldade que ele tinha nos olhos, por isso ele fala isso, que eles dariam até os olhos por ele, por conta dessa... Mas esse livro não é espírita, é da Taylor. Aí é uma inferência boa, hein? Hã? É uma inferência boa. Até porque essa expressão de arrancar os vossos olhos e dá-los para mim, ela é uma hipérbole oriental. Ela é uma hipérbole. Isso é como se fosse um... As mães falam: eu daria uma mão para o meu filho não passar por isso aqui. Eu daria a minha vida para o meu filho. É uma hipérbole, não é uma hipérbole? Então, ele está usando uma hipérbole oriental. E isso significa profundo sacrifício e profunda afeição. Isso é uma hipérbole. A observação é boa. Fica aí registrado que existe um livro que fala que talvez Paulo tenha tido um problema na visão. Né? Embora eu acredite mais na hipérbole. Né?
esse livro fala desse problema, e aí alguns estudiosos se referem a essa deficiência, né? Aí eu linkei o que os estudiosos falam com o livro, mas assim, não, lógico, falei aqui só de Eu sempre curiosidade. achei estranho essa deficiência visual, né? Assim, física. Eu acho que era mais metafórica. Talvez metáfora que ele não. Tanto é que Jesus apareceu para ele, ele ficou cego para depois ver de novo. Né? Ok. Continuando. E aí, no versículo 16, ele faz uma pergunta, né? Então, dizendo-vos a verdade, eu me tornei vosso inimigo? Olha só. Dizendo a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Então, a pergunta de Paulo, ele está deixando muito claro a mudança ocorrida nos Gálatas. A mudança negativa foi tão destruidora que aparentemente eles tiveram Paulo como inimigo. Sendo que foi ele que levou a palavra do Cristo para lá. E aí veio os detratores e mudaram aquilo tudo ali. Então, e olha que na época não existia nem fake news. Você olha o poder de uma fake news, de uma informação com meia verdade, o que aconteceu. Né? Com o objetivo de difamar, de deturpar, de converter propósitos, de mudar o rumo de um grupo, de uma decisão. Olha só o que aconteceu. Interpretar de acordo com aquilo que eu desejo, né? Exatamente, que um pequeno grupo deseja. Né? Então, os judaizantes estavam estimulando aos Gálatas que reputassem o Paulo como, olha, Paulo não é nada disso que vocês estão falando, não. Paulo é isso. Paulo perseguiu, Paulo fez isso aí. Então, quer dizer, se deixasse, ele se tornaria uma pessoa não grata. Né? Então, sim, sendo que foi ele que disse a verdade, e ele está falando, em verdade sou eu, você me tornou como inimigo? Ou seja, quem está dizendo mentira é seu amigo. Eu que trago a verdade sou seu inimigo? Olha a diferença. Né? Então, olha quanto que foi profundamente modificada a estrutura daquela comunidade da Galácia lá. Totalmente deturpando as informações. Isso é uma coisa tão comum até no dia de hoje, né? Perfeito. De deturpar, de mudar, de vender o seu peixe daquela maneira. Cada um tem um ponto de vista e defende o seu. Então isso é ainda tão vibrante, é tão difícil da gente confiar em alguém, saber o que está dizendo, para que caminho está indo. Então imagina naquela época, um vem falar uma coisa, outro vem falar uma coisa, né? A dificuldade de comunicação, a dificuldade de se fazer presente para poder se expressar, de poder falar. Então era Você não tinha como se defender hoje. Pois muito difícil, muito difícil. Ele realmente, para ele, não deve ter sido nada fácil mesmo, não. Passar por isso tudo. A gente vê o que o Divaldo passou, né, gente? Sim. Né? As calúnias, as coisas que falaram, as interpretações erradas que fizeram dos últimos livros dele, do Amanhecer de uma Nova Era, do Transição Planetária, o tanto de calúnia que ele sofreu. O tempo que Paulo fica sabendo e o tempo que ele responde, que chega a carta lá, olha o período que fez esse bololô todo lá. Entendeu? Dá licença, a Verônica estava falando, e eu estava pensando a mesma coisa que ela, sobre a verdade, né? Porque, na minha opinião, a verdade existe de acordo com o que você se identifica. Porque não adianta existir uma verdade só. Depende do ângulo de visão, depende do que você identifica. Então, naquela época, a verdade existia de acordo com o que eles queriam ter de modificação na vida, até hoje. O que eu quero, como eu quero agir, as minhas atitudes, para eu realmente melhorar. Mas muitas vezes é melhor eu ver uma verdade que seja mais cômoda para mim. É verdade. Então, é a verdade da pessoa que quer ficar no comodismo.
Então, quando a Verônica falou da dificuldade da verdade, das pessoas assimilarem essa verdade, é porque na época já tinha dificuldade imensa de comunicação, imensa do pessoal que tinha pouca instrução, e a imensa a dificuldade que tinha de querer realmente fazer a circuncisão no coração. Entendeu? O doloroso a gente não quer. Não. E o trabalhoso muita gente também não quer. Isso aí. E aí, olha a intenção dele. Ó, a verdadeira intenção deles no versículo 17. Não é para o bem que eles vos cortejam. O que querem é separar-vos de mim para que vos os cortejeis a eles. Aí Paulo deixou claro. Não é para o bem que eles estão te cortejando vocês, não. A intenção dele é separar vocês da mensagem. É separar vocês da raiz. Não é para o bem. Ou seja, a intenção não é nada positiva. O objetivo é separação. Separação de Paulo. E logo, se você for separar Paulo, você está tirando ali todo o evangelho do Cristo ali, né? Eu achei interessante uma partezinha que eu li aqui no estudo, que fala assim, ó, muitas seitas usam até hoje uma técnica informalmente conhecida como bombardeio de amor. Elas sobrecarregam um membro em potencial com atenção, apoio e afeto. No entanto, não se trata de um amor sincero pelo candidato, é apenas uma técnica para se ganhar mais um membro. Então, assim, esses falsos profetas, eles tentavam conquistar dessa forma, falando mal do Paulo. Que isso? Paulo era perseguidor. Vocês lembram quantos que Paulo matou? E nós não, o que a gente quer para convencer, para conquistar, né? Uhum. Então, olha só, a situação criada pelos inimigos do bem, né? Inimigos do bem. Então, conforme que a gente está falando, isso aí é toda a época da humanidade, né? Então, sim, os opositores dele estavam cortejando, fazendo isso tudo. A comunidade lá dos Gálatas, não com o fim de conquistá-los, de colocar verdade, de colocar uma retidão, sabe? Mas para fazer eles o quê? Discípulos de Moisés, discípulos do judaísmo, né? Formatar uma estranha crença ali, né? Uma mistureba ali, conforme a gente viu lá no capítulo 5 da segunda parte, conforme a gente estudou aí no capítulo 2 dos Gálatas, né? Então, e também uma falta de compreensão de que alguém pode mudar. Que ele era o que era, mas ele mudou, ele modificou. Sim, a gente vê tanto isso na reunião mediúnica, da solidez de alguém que sofreu nas mãos de outro, de não aceitar ou não acreditar que esse outro possa mudar, possa buscar um caminho diferente, né? Então, a tecla que se batia, mas olha, ele perseguia, olha, ele mandava matar, tá, mas e aí? Mas mudou, mas transformou. Então, acreditar nessa mudança, nessa transformação é difícil, por quê? Porque a própria pessoa não quer se modificar. Então, é mais fácil acreditar que é impossível alguém mudar, porque sendo impossível, é impossível para mim também. Exatamente. Então, para eles era mais fácil acreditar, não, falar isso, não. Imagina se ele mudou, imagina o que ele está fazendo. Porque né? Quando você deturpa a memória ou faz uma fofoca de uma pessoa, colocando ela num estado negativo, aquilo diz mais sobre você do que da pessoa. Aquilo diz mais sobre você. Diz que você tem inveja, que você tem ciúme, que aquilo te incomoda, que você não quer subir igual aquela pessoa, que você não quer trabalhar igual aquela pessoa. Né? Se você pegar dentro de um trabalho profissional, uma pessoa que realmente está se dedicando, que não tem tempo ruim, que a pessoa faz, e existe a galera da meiuca, que é aquela galera que, não, tá bom, eu faço aqui, né? De repente aparece um cara que tá cheio de gás, papapá, e aí você, tá querendo aparecer, olha lá, tá puxando o saco, olha lá, tá vendo, olha lá, pega tudo. Mas por quê? Porque eu não quero me esforçar. Eu tenho capacidade para isso, mas eu não quero me esforçar. Então, assim, eu prefiro que a gente fique numa média aqui,
do que eu ter que me esforçar para poder Sim. ficar atento, ficar antenado, fazer curso, né? Ter iniciativa. Não, vamos ficar aqui quietinho, gente, quietinho. É mais fácil você rebaixar o outro do que você tentar subir. Exatamente. A gente vê muito isso no serviço público. Eles falam assim, não adianta nada, o salário dele é o mesmo que o meu. Está trabalhando mais para aparecer, porque o salário é o mesmo. E muitas vezes aquilo é da própria pessoa. A pessoa é assim. Ela é assim em casa, é assim na religião dela, é assim fora. Ela gosta de pegar, gosta de ser proativa, gosta de fazer as coisas acontecerem. Não fica, a pessoa está sentada lá. Não, deixa eu pegar aqui. Qual que é o problema que você está? Deixa eu resolver para você. Entendeu? Então, assim, o que eles queriam ali era alienar as pessoas. Alienar. Né? Então, sim, esses zelosos cortejadores que Paulo está colocando aqui, eles queriam um zelo exclusivo. Era uma coisa possessiva. Né? Eles queriam totalmente excluir os Gálatas da influência de Paulo. Totalmente. Né? Ou seja, eu não quero que a liberdade do Cristo chegue aqui. Eu quero manter vocês aprisionados dentro desse judaísmo, dentro dessa cerca que a gente montou. Para quê? Para que eles se devotem a mim, se devotem aos judaizantes. Né? É o evangelho distorcido. Então a técnica dos oponentes é manipulação. Né? E exatamente isso que foi a Jane que colocou, né? De elogiar a pessoa. Né? Por quê? É uma técnica de exibição exagerada, é uma técnica de piedade da pessoa. Não, vem cá, vou te ajudar. Né? Então, isso é o que Paulo menciona, que é o famoso zelo hipócrita. Né? E aí, nos traz exatamente para os dias de hoje, para a gente poder fazer o nosso exame sobre o que nos motiva a ir para o Centro Espírita. O que me motiva? É buscar a minha liberdade em Cristo? Ou eu aparecer, eu me mostrar? Né? O quanto que eu sou bom, o quanto que eu sei, né? O que me motiva? Porque assim, o ensino genuíno, a atividade genuína, honesta, ela está apontando para Cristo. Agora, esse pessoal está apontando para quê? Para si mesmo. Para si mesmo. E olha só o que ele vem falando no versículo 18. É bom ser cortejado para o bem sempre, e não só quando estou presente entre vós. Bom é ser cortejado para o bem, para a obra. Não é só quando a pessoa está do seu lado, não. Não é só dentro da casa espírita, não. Não é só dentro da tarefa mediúnica, não. Mas na vida. O bom é ser cortejar o bem. O bem. Ou seja, tá o Paulo do lado do pessoal ali. Não, vou fazer, vou trabalhar, vou dizer. Não, Paulo foi embora, a gente pode baixar a guarda agora. Ele não está vigiando mais a gente, não. Não. A gente tem que ser assim. Tem que cortejar o bem. Não é só quando eu estou do lado de vocês, não. Ok, gente? Alguma dúvida? Pergunta? Podemos ir? 19 agora, é isso. Aí ele fala, bom ser cortejado para o bem, não só quando estou presente entre vós, meus filhos, por quem eu sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, ele ainda está colocando uma expressão aqui, né, de meus filhos, né, que é uma expressão até usada muito na Torá, no Antigo Testamento, tá? Isaías utilizou muito, os Salmos tem muito isso aí, tá? Então, assim, você tá uma expressão de meus filhos e das dores de parto também. Também é uma expressão muito comum, muito comum. Isaías utilizou, Miqueias utilizou, tá? Por quê? Essa expressão, de novo, né? Igual a gente estava falando lá de arrancar os olhos e dá-los, né? Quando ele fala, eu sofro de novo as dores do parto, isso significa o quê? Vocês conseguem arriscar o que isso significa? Logo que nós temos muitas mães aqui, eu tenho certeza que vai saber melhor do que eu. O que é a dor do parto? O que significa as dores do parto? O que Paulo está falando aqui?
Eu vou arriscar dizer que é uma dor que demonstra um amor sublime, porque você sabe que logo em seguida a criança vai nascer. Então, é uma dor que depois vai te proporcionar um grande amor. Então, no caso dele, eu penso que assim, as dificuldades que ele teve para conseguir convencer os Gálatas, conseguir levar a mensagem, e que ele ficaria feliz depois com a espiritualização deles. Exatamente. É uma expressão de angústia. Pode falar, Raquel. Eu penso também, com a Jane falando também, que seria uma dor do parto como se fosse novamente o renascimento deles. É como se fosse de novo, né? Porque eu De novo, estava lá, eu fiz isso tudo, te levei para o Cristo, agora eu vou ter que fazer novamente as dores do parto? Isso. Você vai ter que renascer outra vez. Né? É isso que eu entendi. Mas é isso tudo aí. É a angústia, é o esforço, é o amor que ele tem. Né? Tá expressando a profundidade desse amor, a profundidade da preocupação que ele tem. Então a metáfora é mais ou menos isso aí, esse simbolismo aí. É uma expressão muito intensa, carregada não só de preocupação, mas com muito amor. Dor de parto. É porque ele passou por essa dor quando estava lá, né? Quando ele teve contato com eles, aí ele foi embora, agora está passando por essa dor de novo, através de uma carta para poder ajudá-los, né? Isso aí. A passar por esse desafio que é negar aos falsos profetas, né? Negar a esses judaizantes. Uhum. E você observa que Paulo ele não está reivindicando para ele nenhum poder. Ele não está reivindicando para ele nenhum poder. Ele está sendo um instrumento na mão de Deus. É isso que ele quer ser. Ou seja, ele quer repassar o processo de transformação que ele teve para eles também. Quer compartilhar, quer que eles sigam esse caminho também, que é muito bom. Ele foi instrumento. Ele sabe como tem que fazer. E ele está ajudando essas pessoas a fazerem também. Dividir o que é fútil, do que é lixo, do que é supérfluo. Ele falando aí em parto, você pensa assim nas mães, né? No sofrimento de uma mãe quando vê o filho seguindo por um caminho errado, né? Então ela sofre com aquilo, e depois a alegria quando ela tem do crescimento espiritual do filho, quando ele consegue se, né? A expressão seria isso aí. Ele quer que eles cresçam. Ele não quer dominar a comunidade. Ele não quer ficar tutoriando a comunidade. Ele quer que vocês cresçam. É a maturidade que a gente falou semana passada. Olha o Leão aí. Aí, dá tchau pro Sidney. Tudo bem? Bem. Então tá bom, hein? Quero isso aí que você tá comendo também, tá? E o que você tá comendo? Salame. Pronto, amor, vai lá. Deixa eu voltar. Versículo 20. Quisera estar no meio de vós agora e mudar o tom da voz, pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. Se ele tivesse provavelmente falando isso ao vivo para eles, ele estava modulando o tom de voz dele ali, o tom da linguagem, né? Ou seja, a gente observou como que Paulo ele dosa muito a linguagem dele, e a gente lendo, a gente imagina se Paulo estivesse falando, como que seria, né? Porque assim, lá no início do capítulo ele estava bem severo, e aí depois agora ele está gentil, mas com um pouco de severidade. Pois eu estou imaginando uma mãe dando bronca no filho. Não é? Você não começa uma bronca lá em cima e depois vem, né? É igual barata, morde a sopra. Então, assim, é isso que ele está falando. Se ele tivesse presente, né, ele poderia utilizar um tom de voz que eles pudessem fixar mais aquilo ali. E o fato o perigo deles se afastarem do verdadeiro evangelho fazia com que ele tivesse que usar essas palavras mais duras, né? Uhum.
isso aí. Vamos para frente. Marcando aqui. Agora, do versículo 21 até o versículo 31, ele tem um bom bloco aí, gente. Vamos fazer o seguinte. Para a gente botar nesse contexto aí, antes da gente entrar no capítulo 5, eu vou fazer a leitura do 21 ao 31. Depois eu venho pontuando, porque ele é um bloco, a gente precisa entender tudo para a gente poder começar a decifrar isso aí. Então ele fala o seguinte, eu vou até o 31, tá? Dizei-me, vós que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da serva e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Isso foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão, é Agar, porque o Sinai está na Arábia. E ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, segundo está escrito. Alegra-te, estéril, que não davas à luz, põe-te a gritar da alegria. Tu que não conhecestes as dores do parto. Olha aí, ó, a dor do parto. Porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguiu o nascido segundo o Espírito? Assim também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, mas de livre. Muito fácil, né, gente? Muito fácil. Eu acho que eu não preciso nem explicar nada. Abraão, serva, Agar, Ismael, livre, Monte Sinai, preso assim, ó. Você já sabe quem é Abraão, quem é Isaac. É Agar. Todo mundo conhece Agar. Né? Mas vamos pontuar. Eu sei que vocês sabem, mas vamos pontuar. Então, sim, Paulo está voltando, ele está retornando mais uma vez ao tema da lei. Ele puxou o tema da lei aqui de novo, né? que diz respeito à legislação mosaica. Tá? O que ele está colocando mais uma vez aqui para reforçar? A legislação mosaica, ela não era o transmissor da vida. Presta atenção nisso, gente, que isso aqui é importante. Se puder, até escreve aí. A legislação mosaica, ela não transmitia a vida. Ela transmitia o pecado. A gente falou isso. Ela transmitia a justificação. Tá? E esse tema, a gente já viu, ele está sendo bastante debatido por Paulo nessa carta. A gente viu lá no início. Né? E aí Paulo, mais uma vez, está trazendo a figura com o exemplo de Abraão. Né? E a questão que ele está trazendo agora é a promessa divina. Presta atenção, eu vou falar até devagar. Qual que é o contexto novo que Paulo está trazendo aqui no Abraão? Ele está trazendo a promessa divina, que é a que transmite vida, né? E daquela promessa que não transmite vida, com base na figura do Abraão e de Agar e de Sara. Uma transmite vida, a outra não transmite vida. Uma é da lei, a outra não é da lei. Né? Então, com base... Uma é da lei e a outra é da promessa. Da promessa, desculpa, obrigado, Jane. Exatamente, desculpa. Isso aí. Então, com base nesse pensamento de Abraão, ele está demonstrando a legítima função da lei. Tá? A legítima função da lei. Então, assim, tanto é que no começo lá desse quarto capítulo aqui, ele fez isso aqui de novo. Então, novamente, ele está trazendo o confronto agora entre a escrava Agar e a Sara. Ele está trazendo o confronto de uma escrava e de uma mulher livre. Né? Então, ele está querendo mostrar
a esses judeus, a esses cristãos, as tendências legalistas que na realidade eram os escravos. A tendência legalista é na realidade o escravo, tá? A outra é da promessa. A Sara é da promessa. A Agar é do escravo, tá? Então a gente tem uma realidade aí. Então, agora vamos por parte. Então ele vai no versículo 21 falar assim, ó: Dizei-me, vós que quereis estar debaixo da lei, não vive vós a lei? Então ele inicia esse bloco fazendo um questionamento aos Gálatas. Vocês não ouviram? Vocês querem se submeter à lei? Ele está provocando uma reflexão com essa pergunta. O objetivo da pergunta é provocar uma reflexão, tá? Então a pergunta está sugerindo que se eles realmente conhecem a lei, eles deviam perceber a incapacidade que eles têm de livrar vocês do pecado. Se vocês conhecem a lei, vocês sabem que essa lei ela não vai tirar vocês do pecado, ela vai apontar, mas ela não vai tirar. Isso, de alguma forma, alguns comentaristas estão colocando, que eu pesquisei, é uma ironia retórica que Paulo está colocando aqui, né? Ele está desafiando eles, os legalistas, dentro do próprio campo dos legalistas. A lei como símbolo de escravidão e a liberdade, a promessa como símbolo de liberdade. Então, e vocês grifem um terminho aí que também a gente não pode passar desapercebido, que é um termo que é o seguinte: estar debaixo da lei. Isso aí, estar sob a lei, estar debaixo da lei, isso aí é um termo da Torá, tá, do judaísmo, que isso significa motivo de alegria. Olha, eu estou sob a lei, então eu estou sob Deus, Deus está comigo. Isso aí é um termo, tá? Isso aí é um termo. Para eles é um motivo de alegria, não é um peso, tá? Para o judeu, esse termo é o caminho da santificação. Estar debaixo da lei. Eu estou com Deus, Deus está comigo. Estou quitte. É como se a gente tivesse protegido? Sim, sim. É Estou isso? sob a lei. Isso. Estou com Deus. Tá. Estou com Deus e Tá. não abro. Esse é um termo. Então ele utiliza um termo que eles conheciam para fazer essa reflexão. Tá? Então, aí, no versículo 22, ele vai trazer a história de Abraão e Sara, né? Relembrando um pouco da história mais uma vez, né? Eles tinham uma idade já avançada, eles não tinham tido ainda filhos, e Sara, né, que era costume naquela época, ela pega a escrava e ela doa para o Abraão para que ele tenha um filho. Ele fez com que Abraão tivesse relações sexuais com uma escrava que era Agar, para que ele pudesse ter um filho dela. E aí Agar teve um filho. Qual que é o nome do filho? Ismael. Ismael. Agar teve um filho. Ô, Sidney, posso fazer só um acréscimozinho rápido? Por favor. É porque Deus fez a aliança com Abraão, dizendo que ele seria Sim. pai de uma nação que igual às estrelas do céu, que teria muitos descendentes. Como Sidney disse, eles já eram mais idosos e o filho nunca que vinha. Faltou aí um pouco de fé da Sara, Sim. É onde porque que Abraão, segundo consta, Abraão não queria fazer isso, mas a Sara insistiu para que ele tivesse relação com a escrava para poder ter esses descendentes. Exatamente. Então, assim, para ela era difícil acreditar que ela teria. Ela seria, a promessa seria o Exatamente. filho dela. Exatamente. Ela não levou, ela não teve fiel na promessa, entendeu? Exatamente. A promessa era ela, só que ela desacreditou do potencial dela. E ela virou e falou assim: não, já que eu não posso ter, tem você com Agar. Ela desacreditou. Ela desacreditou.
Então, com o tempo, tanto é que com o tempo, ela engravidou. E teve Isaac. Isaac é o nascimento da promessa de Deus. Tá? Sara é a mulher livre. Agar é a escrava. Então, a princípio, Agar se sentiu inclinada a se gabar em cima de Sara. Né? Opa, eu que tive um filho com Abraão. Opa, sou eu. Eu que sou aqui, ó. Eu tenho um filho com Abraão, você não tem. Né? Então, o que acontece? Aquela atmosfera ficou muito carregada, aquela atmosfera dentro de casa não ficou coisa boa. Aí Agar chamou o Abraão para conversar, falou assim, olha, você tem que dar um jeito nessa escrava aí. Não tá difícil conviver com ela aqui. Você pega ela aí e manda ela embora, ela e o filho dela. E foi o que o Abraão fez. Falou assim, Agar, vem cá, toma um dinheirinho aqui e agora você vai ter que caçar o mundo, meu filho. E mandou ela embora. Mandou ela e o Ismael embora. Né? Então, assim, isso foi ideia da Agar. Mulher muito ardilosa, né, gente? Nossa Senhora, podia ter deixado lá, né? Muito ciumenta, né? Muito ardilosa. É, né? levando-se em Não, consideração. foi da Sara, hein? Levando-se Então, levando-se em consideração que a Sara convenceu ele Ofereceu com a Agar, e depois ela vai e faz expulsar. Mas aí, ó, nos próximos versículos, vai explicar aí por que ela mandou expulsar. Segue adiante aí que vai estar falando aí, que ela viu que o Ismael estava zombando do filho dela. Isso aí. Ó, o caminhão da Coca-Cola tá passando aqui, tá? Se vocês quiserem aí, sai correndo aí. Tá uma festalhada danada ali na rua. vai passar daqui a pouco aqui pertinho de Aí casa. dá tempo de você pegar, acaba o estudo. Mas lógico, só vou abrir a janela, meu filho. Tô na cara do gol aqui. Tá aí, nossa senhora. Tá alto esse ano, tá? Não Esse ano vou tá perder alto aqui a mesmo. festa. Tá ouvindo, Verônica? Olha lá. Tá alto. Vai sair no podcast. Vamos lá. 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Ok, né, gente? Ok. Então, isso aí, teve 2 filhos, ok. Um com Agar, um com Sara, Isaac e Ismael. Tá? Então, assim, na visão do judaísmo, na visão da Torá, o judaísmo reconhece Isaac como filho da aliança. Isso é importante. O judaísmo reconhece Isaac como filho da aliança. Mas não Ismael. Não Ismael. Ismael, para eles, é filho do pecado. Tá? Ismael é filho do pecado. Tanto é que, para eles, Ismael é o ancestral de outras nações. Ismael não saiu para o mundo com Agar, ele deu origem à Arábia. Aquele povo lá, um dos fatores que contribui para todas essas guerras que tem para aqueles lados lá, é que eles consideram Ismael como filho da promessa, porque ele foi o primogênito. Sim, exatamente. Exatamente. É isso aí. Então, é por isso que eu estou pontuando isso com vocês, que é importante para a gente entender. No judaísmo, Isaac é o filho da aliança. Ismael é filho do pecado. Tá? Só que o Paulo, ele faz um ponto-chave aqui. Ele faz uma inversão de valores. Por quê? Os judeus associavam Sara e Isaac a Torá, a Israel. Ele faz isso. Né? Abraão não tinha lei, não tinha nada, então eles associavam Sara e Isaac a Israel. Sara e Isaac é Israel. E o Paulo falando aqui não. Se vocês confiam na performance da lei lá do Sinai, vocês são espiritualmente descendentes de Agar, a escrava também. Espiritualmente. Vocês são descendentes de Agar. Tá? Na verdade, Paulo está até associando a Jerusalém como se ela se fosse a escrava.
Porque eles ficaram escravos da lei. Paulo está fazendo uma inversão aqui. Tá? Então, Agar, a escravidão da lei, e Sara, a liberdade da promessa. É o que? É o aqui. Mas, no intuito de Paulo, ele está falando até que falou assim, olha, Jerusalém, vocês eram da promessa, mas ficaram escravos do pecado. Se foram escravos. Gente, está dando para entender isso aqui? Tá? Tá bom? Então, assim, Agar é a escrava, Sara é a da promessa, tá? Só que, tudo bem, vocês confiam nisso, só que vocês viraram do escravo. Viraram do escravo. Eu estou no 22, né? E aí o 23, mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Ok, é o que a gente está falando. Isso foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerado para a escravidão, é Agar. Então aqui, do versículo 24 ao 27, ele vai fazer um negocinho aqui. Isso foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando para a escravidão, é Agar, porque o Sinai está na Arábia. E ele corresponde ao quê? A Jerusalém. E Jerusalém não está na Arábia. Né? Jerusalém não está. A Jerusalém, ela é livre. O que eles pensam, tá, gente? Por quê? Porque é Sara. Então, Jerusalém é livre, é a nossa mãe é Sara, né? Tanto é que ele coloca aqui, ó, alegra-te, estéril, que não davas à luz, põe, ele vai mencionar aqui. Tá? Então, o que Paulo, eu até peguei um livro, eu tive até que tirar um print da imagem, eu não consegui nem copiar isso aqui, mas eu vou tentar passar para vocês aqui a comparação que Paulo fez de acordo com Champlin, que é um comentarista também do Novo e do Antigo Testamento. Então ele fala o seguinte, ó, existe a comunidade judaica, existe a comunidade cristã. Então, o que Paulo está tentando falar é o seguinte, ó, judeus, vocês viraram escravos. Cristãos, nós somos os livres. Nós somos os livres. Nós somos Sara. Tá? Os judeus, vocês têm o filho de Agar. Na verdade, o filho de vocês é Ismael, porque vocês são presos. O nosso é Isaac. Né? Vocês estão no Monte Sinai, né? Mas nós que estamos livres aqui. Então, a servidão ao legalismo tornou-os filhos da escrava. Perceberam que essa é a jogada que Paulo quer falar? A servidão ao legalismo se tornaram filhos da escrava. Eu estou proclamando a Israel espiritual. Eu estou proclamando a liberdade. Então eu sou filho de Sara. Porque eu sou livre da promessa. Eu sou a livre. Perceberam a jogada de Paulo que ele está falando? Você se acha filho da promessa, mas você é filho do escravo. Gente, percebeu isso? Eu só quis pontuar para a gente poder dar cor isso aí, né? Então, o que Paulo, em verdade, se eu fosse espremer esses versículos todos, né? O que Paulo quer falar? Fala assim, olha, vocês têm que procurar aquilo, mas é aquilo que vai libertar vocês. Vocês não têm que procurar aquilo que vai escravizar. Foi o início da nossa conversa no estudo de hoje que a Jane puxou aquilo ali. Aquele conceito ali, que tem tudo a ver com o que Paulo está colocando aquilo ali. Por quê? Porque Cristo veio nos libertar. Cristo veio nos libertar. Você conhece a verdade, e a verdade vai te libertar, meu irmão. Porque a verdade é vida. Ela veio te libertar. A gente não tem que procurar a escravidão. Então ele vem colocar, nós estamos enxertados nessa árvore. Nós devemos viver a liberdade que Cristo nos ensinou. Eu não posso ser escravo de ninguém. E esse ser escravo de ninguém, gente, né, vamos colocar no contexto, é o escravo do pecado.
é o escravo do eu, do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha vaidade. O Cristo veio o quê? Me libertar disso. O próprio Jesus falou: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos agora. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Então, o que a Jane, puxando ali o que a Jane falou, né? Da falta de fé, da ausência de fé de Agar, fez com que ela tivesse um outro filho. E que a gente não tenha essa ausência de fé. Que a gente possa ter essa fé, né? Porque o próprio Paulo fala que a esperança ela não decepciona. A esperança ela não decepciona, ela sempre acontece. Que é a resposta de Deus. O Sidney, é a falta de fé da Sara, não de Agar. Desculpa. Obrigado. Eu faço de propósito para ver se vocês estão atentos, né? É lógico, né, gente? É lógico. Então, assim como Sara tem um filho mesmo em idade avançada, isso simboliza o quê? A resposta de Deus em nossas vidas. Que não acontece no tempo que a gente quer. Que não acontece da maneira que a gente quer. Não acontece da forma que a gente previu. Mas do jeito que é melhor e que é mais necessário para a nossa evolução espiritual. Esse é o conteúdo espiritual de Sara. Não é no nosso tempo. Mas você tem que ter esperança. É o tempo de Deus. Né? Então, tem gente que confunde a fé com inércia. A fé a gente tem que esperar. A gente é passividade. Eu tenho fé, eu fico aqui. Não. Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Tem que fazer. E fé é passar pelas dúvidas, é passar pelas dores, é passar pelas lutas da vida. Mas sempre o quê? Confiando em Deus. Então, a Sara, ela tinha uma promessa, gente. O filho prometido vai vir no seu tempo certo. Ela não confiou. Ela não confiou. Tanto é que quando o filho nasce, o Isaac nasce, ela mesma revela que o tempo de Deus chegou. E que a promessa foi cumprida. Ela mesma fala assim, a promessa de Deus foi cumprida. Mas ela acabou desviando do caminho. Porque Ismael acaba sendo o filho da carne, né? O filho da incredulidade deles. É o filho da incredulidade. É o filho da falta de fé, da desesperança, da dúvida. Né? A gente saiu do caminho que Deus colocou e criou o próprio caminho. Num simbolismo, né? A gente sabe que Ismael representa hoje Brasil e tal, mas vamos colocar num simbolismo. Ismael é o filho da incredulidade, da falta de fé, da inércia, da dúvida, do desespero. E para isso gerou um filho. Teve dor de parto, desviou do caminho. Né? É isso aí. E a gente nem pode pensar em Ismael agora como protetor aí, porque o tempo foram várias encarnações até ele chegar a ser quem ele é. Sim. Então não dá nem para fazer essa... Não. Por isso que eu estou falando. O Ismael ali da Torá, do Antigo Testamento, ele é o símbolo da falta de fé. Ele não seria o filho do milagre também? Não, do milagre não, porque ele teve filho com a escrava, que a escrava é fértil. Qual que é milagre? A escrava era nova, era fértil. Não, eu estou dizendo da Sara. A Sara teve o Isaac. O filho da Sara é filho do milagre também. É filho da promessa. Porque ela não tinha idade e mesmo assim ela conseguiu engravidar. Mas existia mesmo ela não tendo fé. Foi para provar que ela era para acreditar até o final. Entendeu? Foi para provar ela. Falou assim, olha, você acreditou, apesar de você não ter acreditado até o final, vai nascer o filho da promessa. E nasceu o filho da promessa. Tanto é que ela falou, esse é o tempo de Deus. Ela faz a meia-culpa. Esse é o tempo de Deus, eu engravidei. Se eu tivesse acreditado um pouco mais, não teria nascido Ismael. Olha a hora, gente. Jesus.
ok? Nós paramos no 8. 28? Porque o 28 ainda tem uns negocinhos aqui para poder falar. Então tinha o Emmanuel no 26, tá? Ah, verdade. Ele não fez 26, não, gente. Não, eu fiz o 20. Eu não li o 26. É. Então faz o seguinte, a gente volta no 26 para a gente poder ler Emmanuel e toca. Você leu, você falou do Isaías aí, ó, do Alegra-te, estéreo. Ele leu tudo, mas não fez esse comentário. Mas a gente não fez o Emmanuel. Tá. Então a gente volta no 26. Isso. Ok. E outra coisa para falar para vocês, nós vamos fazer um recesso agora em dezembro. É claro que os dias dos nossos estudos, as 2 últimas semanas de dezembro, a quarta-feira é 24 e 31. Então o nosso estudo vai até o dia 17 de dezembro. Tá? E voltamos lá no dia 7 de janeiro. Tá? A gente dá uma paradinha. A gente vai ter mais 2 semanas de estudos aí. Então, a próxima semana é 10/12. Muito bom. Alguém para fazer a prece de encerramento aí? Quem que vai fazer, Jane? Raquel. Ok. Muito bom. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar juntos, aprendendo, evoluindo, a passos lentos, mas a gente está conseguindo superar as nossas dificuldades, tentando ser melhor a cada dia que passa. Orienta-nos para que a gente continue nessa nossa jornada. Obrigada por tudo que tem feito por essa humanidade. E pedimos a Maria de Nazaré, que é a nossa mãe querida, com seu manto materno de luz, que envolva o nosso planeta Terra, envolva todos aqueles tão necessitados que estão no nosso plano mental, para que a gente consiga ter luz, ter paz, ter amor, para que a gente consiga superar tudo aquilo que vem a nos atrapalhar a nossa jornada. Obrigada, Senhor, por tudo. Esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem.